Olá! Hoje o nosso tema de hoje, né, é sobre criando o meu quarto de guerra, certo? A gente vai pegar alguns textos bíblicos que vão embasar esse tema de hoje, criando o meu quarto de guerra, certo? Então vamos lá, se você quiser anotar, né, o primeiro ponto do nosso como vou criar meu quarto de guerra seria, né, escolher um local que você tenha acesso, né, que só você tem acesso. Por quê? Vamos lá entender por quê, né? Então, o primeiro texto bíblico, certo? Para esse primeiro ponto seria, né, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, certo? Vamos lá. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, por isso que, né, tem que ser um local secreto, né? Então, já diz lá em Mateus. Então, o quarto de guerra, ele não foi criado nem inventado por alguém, né? Já é bíblico, né? Ter um quarto de guerra, ter um local para você se ter com o Senhor, para você receber o Espírito Santo e ser orientada naquele seu período que você estiver, né, em guerra, porque você vai estar entrando em uma guerra, esteja ciente disso, tá bom? O segundo ponto, né? Quem será a pessoa que você colocará em oração, tá bom? Então, para esse segundo ponto, nós também temos textos bíblicos, certo? Nós temos lá em Efésio, capítulo 6, do 10, né? Do 10 ao 18, e temos Efésio, capítulo 3, do 20 ao 21. Eu não vou ler todos os capítulos, pra gente não, o vídeo não ficar muito estendido, né? Extenso, né? Longo. Então, depois vocês podem pegar o vídeo e ver lá, esses livros que eu dei para vocês, tá certo? O terceiro ponto tem uma Bíblia, né? É o básico, né? Porque o nosso quarto de guerra ele vai estar fundamentado na palavra. Então, o básico é que você tenha uma Bíblia, tá bom? E um caderno para que você possa anotar os versículos diários, porque você vai fazer um quarto de guerra, você tem que criar um propósito, tem que estabelecer uma aliança, né? Lembra das alianças, né, que o povo fazia com, que Deus, desculpa, fazia com o povo de Israel, né? Então você vai nesse momento estabelecer uma aliança com o Senhor, tá certo? Criando o seu quarto de guerra. Então você precisa anotar o capítulo ou o versículo que o Senhor vai te dar por dia, tá certo? Então você vai lá no seu quarto de guerra, né, no seu local, né? E aí você pede Espírito Santo, nesse momento eu venho aqui, né? Aí você coloca a sua pessoa que você vai colocar em oração. E o Espírito Santo com certeza vai te dar o versículo que você vai precisar meditar naquele dia. Aí você vai fazer o quê? Você vai meditar e depois você vai escrever no seu caderninho. Pode ser um caderninho como esse, certo? Onde eu estou colocando aqui as minhas anotações para estar gravando esse vídeo para vocês, tá bom? E aí, suas anotações você vai destacar como essa, né? E aí eu posso em outro momento, em outro vídeo, mostrar, né? Aí você vai lá e cola na sua paredinha, né? Ou na sua porta do seu guarda-roupa, certo? Onde você escolheu, tá bom? Agora a gente vai para o quarto ponto, né? Para o quarto ponto, né? Não esquecer, né, que a oração diária lhe manterá forte, pois você entrará agora numa batalha contra os inimigos que persistirão em tornar sua batalha invencível. Então tenha certeza, né, que esses inimigos, eles não são invisíveis, certo? Eles vão persistir. Eles são espirituais. E eles vão persistir, certo? Em lhe destruir. Porque você agora entrou numa batalha de oração. Então vão acontecer diversas coisas para que você venha desistir dessa luta que você está travando em prol da vida daquela pessoa que você colocou
na oração, no quarto de guerra, certo? Então, vai vir coisas para que você desanime, para que você desista, né? Mas aí você vai pedir a força do Espírito Santo, né? Senhor, me dai o Espírito Santo para que eu saiba discernir, certo? E não venha a cair, e não venha a desistir. Lembra que lá na cena, né, do quarto de guerra, em que ela estava lá orando, e aí ela lembrava de situações, né? E aí ela clamava ao Senhor, né? Então aquele filme, ele foi baseado em fatos reais, né? É um filme bom para alimentar nossa mente espiritualmente, certo? Então nós precisamos estar alimentando nossa mente espiritualmente todos os dias enquanto a gente estiver em guerra. Porque, gente, o nosso inimigo, certo? O nosso maior inimigo, às vezes, está dentro da nossa mente, tá bom? Então, nós precisamos estar sóbrios, e eu vou já falar sobre isso, sóbrios emocionalmente, ok? Então, esse quarto ponto, ele é muito importante. O quinto ponto, né, eu até coloquei assim, né, o quinto e o mais importante dos pontos. E aí, a gente vai voltar lá pro quarto, né, que eu vou dar 2 livros, né, para que vocês possam se basear, ok? Para fazer esse quarto de guerra, né, o seu quarto de guerra. Então, vamos lá. Voltando pro quarto ponto. Os livros, anotem depois. Primeiro Pedro, ok? Capítulo 1, versículo 13. E ainda em primeiro Pedro, capítulo 5, versículo do 6 ao 8, onde ele vai falar também da oração. Então, a nossa base para fazer o nosso quarto de guerra é a oração, certo? A oração e a meditação na palavra. Por isso que é tão importante, né? Quando você entrar no seu quarto de guerra, você leve a sua Bíblia, certo? Veja um momento em que você possa estar só você e o Senhor, para não ser interrompida, tá bom? Então, o quinto e o mais importante dos pontos, você entenderá nesta guerra que você não estará sozinha, né? Então é a surpresa. Você terá o Senhor, né? Você terá o Senhor à frente, certo? Você terá o Senhor à frente desta batalha, tá bom? Então você não vai estar sozinha, não tenha medo, porque o Senhor ele vai guerrear junto com você. E por muitas vezes ele vai, certo? Te dar palavras, ele vai te dar o dom da sabedoria para você enfrentar aquele seu momento, certo? Porque eu acredito, eu creio, tá bom? Que todo deserto, toda situação, todo sofrimento que a gente enfrenta, né? Se a gente confiar verdadeiramente no Senhor, o Senhor ele fica à frente, ele luta por nós. E aquele deserto ele não vai ser em vão na nossa batalha, tá bom? E aí, né, lá em 2 Crônicas, né, capítulo 7, versículo 15, né, o Senhor diz assim pra gente, para confirmar mais uma vez o nosso propósito de oração. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, olha só, minhas amadas, como o quarto de guerra é um propósito do Senhor, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Já tem até um louvor sobre isso, né? Então esse louvor ele é bíblico, né? Ele foi retirado da Bíblia, desculpe, né? Porque, né, naquele local que você vai guerrear ali contra o inimigo das nossas almas, né? O Senhor ele vai ficar atento, né? Como diz lá, estarão atentos meus olhos, né? Desculpa, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, ou seja, neste quarto de guerra. Então, o Senhor ele vai ficar atento. Então, por isso que tem que ser um momento só seu e do Senhor, certo? Só seu e do Senhor, tá bom? E por fim, certo? E por fim, lá em primeiro, só um minuto. E por fim, né, vamos pegar aí lá em primeiro Pedro, né? Primeiro Pedro 1:8, onde ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor
como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, sede sóbrios, aí a gente vai lá no dicionário, né? E tem várias definições de sede sóbrio. Aí o Espírito Santo, né? O orando do Espírito Santo coloca esta definição. E aí eu fui e coloquei. Porque a gente tem que obedecer o Espírito Santo, certo? Deus, ele é fiel. Ele é fiel em tudo que você vai pedir a ele. Mas, porém, você tem que ser obediente. Tem que aprender a ser obediente. Eu digo para mim mesma, nós temos que aprender a ser obediente àquilo que o Senhor nos pede. Então vamos lá, sóbrio, né? O que significa sóbrio? Contido nas emoções e caprichos. Então nós vamos nos conter, vai ter momentos que a gente vai estar em guerra, no nosso quarto de guerra, e a gente vai ter que aprender a ser contido nas emoções, né? Como eu falei anterior, né? Que o maior inimigo às vezes está dentro da nossa cabeça, da nossa mente, né? E a gente tem que aprender a lutar, certo? Contra esse inimigo. Então a gente vai aprender a se conter, silenciar quando for necessário, certo? E mesmo, certo? Estando ali com muita raiva, né? Que às vezes a gente fica com muita raiva. Mas a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, me dai o dom do silêncio. Porque fazer silêncio, né? Acredito que saber silenciar na hora certa é um dom também, né? Então, que o Espírito Santo, ele venha, certo? Nos dá o dom do silêncio, da sabedoria, da força e tirar todo o desânimo que se encontra na nossa alma, certo? Para que a gente venha criar, né, o nosso quarto de guerra, tá bom? E lembrando, né, como diz lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, não esqueça, Deus é a nossa rocha. E se Deus é a nossa rocha, né, a gente vai continuar firmes no Senhor. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.